Muito bem, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E mais uma vez, de coração, quero dizer para você que o meu desejo é que você esteja aproveitando mesmo cada momento que nós estamos passando juntos aqui desse treinamento, tá? É um treinamento, na verdade, que ele reflete o meu desejo, certo? De poder compartilhar algo transformador para a vida das pessoas. Na realidade, eu posso dizer para você, como eu já disse várias vezes aqui, que esse é um dos conhecimentos, para mim, esse é o conhecimento mais valioso que existe. Porque é um conhecimento que me ajudou a enxergar e a me reconectar de uma forma como eu nunca imaginei ser possível com o meu Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu decidi juntar toda essa bagagem que eu venho adquirindo no decorrer de muitos e muitos anos, que chegou ao seu clímax, eu posso dizer assim, no ano passado, quando eu encontrei algumas informações que completaram as informações que eu precisava para poder entender de verdade a identidade do Criador, a identidade do Filho do Criador e o seu propósito relacionado com a criação humana. Então é algo assim valioso, porque na realidade, vocês já perceberam isso, né? Que a nossa vida ela é muito curta. A nossa vida, na verdade, não é uma vida de... Nós não fomos criados, posso dizer assim, para viver apenas 70, 80, 90, 100 anos de idade. É muito limitado isso, se você parar para pensar. Tá? Tudo que nos cerca, na verdade, já nos diz que nós não fomos feitos para viver só isso. Se você pegar, por exemplo, uma tartaruga marinha, aquelas bem grandona, quantos anos vive um bicho daquele? 150, 200 anos. Se você pegar uma sequoia, uma árvore, lá na Califórnia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma sequoia vive em média 3.000, 4.000 anos. Existem carvalhos que vivem mais de 4.500 anos. Uma árvore que não sai do lugar. E é muito interessante quando você passa para olhar para o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus, 70, 80 anos, não tem alguma coisa errada? Então nós não fomos feitos para viver pouco. Nós somos feitos, na realidade, para ser eternos. Só que, depois que o homem caiu, se desconectou da fonte criativa, é que a humanidade perdeu essa perspectiva. Então essa reconexão é de extrema importância. E o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé, ele foi disponibilizando conhecimentos para tornar possível novamente essa reconexão e essa vida infindável. Já imaginou? Alguns acham um sonho. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas ao processo, né? Ao ciclo de nascimento, de crescimento, envelhecimento e morte. Ninguém experimentou algo além disso, porque todo mundo sabe que um dia vai morrer. Agora, quando você começa a entender o propósito verdadeiro do Criador, como explicitado na sua palavra, a Bíblia, a sua visão começa a mudar. Por isso que eu falei para você que é um conhecimento único e o meu desejo é que você esteja aproveitando, certo? Cada momento que você está passando aqui comigo, tá? Nós vamos entrar agora numa aula muito interessante, mas antes eu preciso falar para você que se você caiu nesse vídeo de gaiato, por assim dizer, se alguém compartilhou com você, você chegou aqui e não assistiu aos vídeos anteriores do módulo 1 e os vídeos do módulo 2, certo? Até esse vídeo, até esse momento, não continue essa aula daqui para diante, tá? Não continue. Volte primeiro, invista seu tempo, certo? Na base, porque nos módulos anteriores, nas aulas anteriores, eu compartilhei a base para você entender isso. Porque na verdade esse é um conhecimento único, é um conhecimento simples e ao mesmo tempo um dos mais poderosos, mais impactantes, mais transformadores, mais reveladores que você já vai ter na tua vida. Isso eu posso garantir para você se você tiver paciência. Muitos hoje não têm paciência, como já falamos aqui, né? As pessoas estão acostumadas nas dopaminas rápidas, nos videozinhos de 5, 10 minutinhos, que na verdade não levam a nada. Ou esses pregadores de YouTube que não compartilham em profundidade e não compartilham conhecimentos que estejam 100% alinhados com a sã doutrina que está na palavra de Deus. Então, eu peço para você, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, volte, assista, porque vai fazer toda a diferença para você. Beleza? Muito bem, na aula anterior, só para você ter uma ideia, nós falamos sobre a marca registrada do Deus Todo-Poderoso. A marca registrada do Deus Poderoso qual é? Relacionamento. E eu espero que você tenha reservado um tempo para poder analisar todos os versículos daquele quadro que eu disponibilizei no final, falando sobre relacionamentos, de Gênesis até o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante você analisar, você refletir, você sentir, porque você vai percebendo que Deus, ele é um Deus
ele, embora seja o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, não está confinado ao espaço-tempo como a gente conhece, mas ele é pessoal. E o desejo dele é se relacionar com você, tá? Então, por isso que eu falei, por favor, mergulha nisso, tira um tempo, porque é um conhecimento assim único e transformador. Tá? Isso nós vimos na aula anterior. Antes de nós falarmos sobre essa aula de agora, tem alguns lembretes, como eu sempre dou aqui, certo? Que a apostila, essa que você está, que nós estamos usando aqui para poder compartilhar esse conhecimento com você, ela está disponível dentro de um portal da Eduz, onde eu também estou disponibilizando essas aulas aqui, tá? Porque vai chegar num dado momento do treinamento que eu não vou mais disponibilizar aqui no YouTube. Eu vou disponibilizar apenas dentro do portal. Se você quiser chegar até o final, você tem que entender que a continuação vai acontecer dentro do portal, beleza? Então vamos lá. Então o link vai estar aqui para você poder acessar gratuitamente, ok? Se você quiser já se sentir preparado, você pode compartilhar esse conhecimento aqui com outras pessoas. Pega o link, compartilha com o link dessa aula ou o link do início do treinamento, compartilha com amigos, com parentes, com funcionários, com seu patrão, enfim, com colegas, não importa. Vamos juntos levar isso para o maior número possível de pessoas. Esse é o meu desejo, que as pessoas tenham a oportunidade. Por quê? Porque o cronômetro do Criador em relação à durabilidade, à duração desse sistema distorcido, como ele vem, como ele está com seus segundos contados, por assim dizer. E nisso não é balela. Quando você começa a colocar as peças, enxergar o cronograma de Deus, a agenda do Criador, você vê que o tempo desse sistema, desses corruptos atuarem, desses políticos, desses governantes mundiais, enfim, está se esgotando. Então agora é essencial você aproveitar esse conhecimento. É por isso que eu falei para você, é um dos conhecimentos mais importantes que existem, que é o conhecimento que Deus disponibiliza, tá? Então tira realmente um tempo para fazer isso. Beleza? Então, se você quiser compartilhar, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso, tá? No final dessa aula, você vai ter um questionário para você poder responder e para ter uma fixação daquilo que nós iremos compartilhar. E também, se quiser fazer parte do grupo do Telegram, também eu vou deixar o link dentro do portal da Eduz, ok? Então, vamos lá. Essa aula de hoje ela é bem curta, posso dizer para você, mas é uma aula espetacular, porque nós vamos começar a falar sobre a identidade, a impressão digital sobre como adorar a Deus. É muito legal essa aula, porque você vai entender que existe como se fosse uma impressão, um padrão que o Criador usa para dizer, filho, eu sou seu Criador e a forma como eu quero ser adorado é essa. Não é do jeito que eu quero, do jeito que o pastor fala, que o padre fala, que o líder espiritual fala, que o xamã fala. Não. É do jeito que o Criador Todo-Poderoso. E lembrando, ele é pessoal. Ele não é uma energia cósmica. Você vai entender isso futuramente. Ele é pessoal. O poder dele, sim, permeia todas as coisas. Mas ele é pessoal. Ele tem o seu lugar de morada. Isso é muito claro. Não existe outro livro que torna de uma forma tão explícita essa questão como a Bíblia Sagrada. Ok? Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Vai ser uma aula arrebatadora. Ela é simples. Eu vou criar um gráfico, você vai ver algumas questões, só para você ver sobre que existe uma impressão digital, um modelo, certo? Para você poder analisar. Quando você decifrar isso, você fala, meu Deus, fica muito fácil para você identificar o que é verdade e o que é engano. Que eu, infelizmente, eu posso dizer para você, o que mais existe em relação à adoração é distorção, é engano, é fraude. Infelizmente é assim, tá? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para poder clarificar tudo isso, para poder aprender de verdade como adorar o nosso Criador da forma como ele merece ser adorado por toda a sua criação, ok? Vai chegar num tempo, e está muito próximo esse tempo, em que toda coisa que respira aqui vai reconhecer quem é o Deus Todo-Poderoso, seu nome e a sua forma correta de poder adorá-lo. E vai ser a época mais fantástica, vai ser uma época de ouro, onde toda a humanidade vai simplesmente irradiar uma luz, uma alegria que nós nunca observamos na história humana, ok? Estamos muito próximos disso. Mas vamos lá então. Bom, sobre a impressão digital de Deus, antes de nós falarmos sobre isso, entendendo a sigla IDDA, Impressão Digital de Deus sobre Adoração, tá?
Nós vamos primeiramente fazer uma oração pedindo, né, as bênçãos do Criador, o teu Espírito para atuar em nós, no nosso coração, na nossa mente, para a gente poder absorver bem esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Amado Criador, Senhor Yahvé, nosso Criador Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, que cuida de nós, que cuida de todas as nossas necessidades. De joelhos nós agradecemos ao Senhor e louvamos o teu nome e o adoramos, porque o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a adoração, Pai. Porque o Senhor criou todas as coisas, porque tudo veio a existir por meio da tua vontade. Agora nós estamos descobrindo como agradá-lo, Pai, da forma correta. Claro que temos nossas dificuldades, as nossas distorções que nós precisamos vencer, e é por isso que nós estamos pedindo agora humildemente que o Senhor atue no nosso coração, que o Senhor examine cada pedacinho do nosso interior. E quando o Senhor encontrar alguma coisa que não esteja em harmonia com a tua vontade, por favor, Pai, nos ajude a corrigir, nos ajude a soltar, a dissolver tudo aquilo que não representa a sã doutrina da Tua Palavra. Que o Senhor ajude nesse sentido cada pessoa que está conectado agora, que está concentrado nessa oração, para que essa pessoa sincera possa sentir mesmo a atuação do Senhor, a Sua presença no seu interior, no seu coração, e possa sentir o Senhor transformando, lapidando, certo, o seu interior de uma forma muito poderosa. Ajude cada pessoa, Pai, em todos os sentidos, principalmente em sentido espiritual, mas também em sentido físico, ajudando a sua saúde, lhe devolvendo energia, em sentido emocional, lhe dando equilíbrio, ajudando essa pessoa a voltar a sorrir se for a sua necessidade. Ajude-a em sentido financeiro, ajudando-a também a ter estratégias mais eficazes em relação a isso. Enfim, abençoa a vida de cada ouvinte nosso aqui, de cada pessoa sincera conectada nessa aula, para que ela possa sentir realmente a boa e a perfeita vontade da parte do Senhor para com a vida dela, Pai. Muito obrigado de coração por essa oportunidade. Nós somos muito gratos a Jesus, o nosso amado Rei, que deu a sua vida, que foi um homem único, perfeito, o segundo Adão. E é no nome dele que, com toda reverência, todo respeito, nós agradecemos e lhe pedimos tudo isso. Amém. Muito bem, agora nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre entendendo a questão da impressão digital de Deus, a sigla IDDA. Essa é uma sigla que você vai ver aqui no decorrer do treinamento com uma certa frequência, tá? E por que eu escolhi uma impressão digital? Porque cada ser humano aqui no lar terrestre é único, tem uma impressão digital. Assim como tem uma impressão energética também, uma identidade bioenergética, né? Cada um tem uma impressão física, digital, que te diferencia de qualquer outro ser humano. Ok? Muito bem. No que tange a como adorar a Deus, também não é de qualquer jeito. Do jeito que eu acho que dá na minha cabeça, vou adorar a Deus assim. Eu acho que Ele quer, eu posso fazer isso porque Ele é tão bonzinho que Ele vai aceitar tudo. Não. Ele tem a forma e Ele tem o direito de fazer isso, porque Ele não precisava ter criado a humanidade. Ele era completo em si mesmo. Mas Ele decidiu compartilhar o dom da vida com os seres humanos. Por isso, é muito interessante nós entendermos esse aspecto. Ele diz qual é a forma como Ele merece ser adorado. Quando nós pegamos, por exemplo, no livro de Apocalipse, e vemos aqueles seres poderosíssimos, querubins, seres extraordinários, eles louvando, adorando a Deus com um senso de responsabilidade, um senso com seriedade, entendendo mesmo quão sagrado o Criador é emocionante de ver. Então eles dizem ali, num dos capítulos de Apocalipse, digno és de receber o rolo e de abrir o selo, porque criaste todas as coisas e porque tudo veio à existência por tua vontade. Então o Senhor é o Criador, é o detentor de toda a autoridade, Ele é digno de ser adorado por toda a sua criação. Tá? Então essa imagem aí justamente é para que você tenha visualmente uma referência, a identidade, impressão digital, existe uma impressão digital, isso eu que desenvolvi essa terminologia, tá? Impressão digital de Deus sobre adoração. Deus, cada linha, Ele vai mostrar para você. Por exemplo, você vai aprender que durante o treinamento, quem é Deus? Quem Ele é de verdade? É Ronaldo, só você que sabe? Não. Muitas pessoas sabem. E você vai ver de uma forma simples. O sistema religioso tenta confundir tudo, dizendo que é um mistério, que é difícil. Não.
Claro que Deus ele é infinito, mas ele se apresenta de uma forma muito simples. Então, quem ele é? Qual o seu nome? Então, nós vamos estudar o tetagrama. Alguns dizem que Jesus é o nome de Deus. E, na verdade, não é. Desculpa, mas não é. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Alguns já vão me achar um herege ao fazer essa declaração. E você vai ver que é muito diferente daquilo que o sistema religioso ensina. Tá? Uma outra pergunta importante. O Criador Todo-Poderoso, ele faz parte de uma trindade? Então o sistema até hoje tenta bater na tecla de que ele faz parte de uma trindade. Então essa é uma das questões importantíssimas que nós vamos analisar aqui. Mas toda base é essencial para que você possa entender essa terceira pergunta. Porque se você não tiver conhecimento da história, do pensamento das pessoas lá no passado, você não tem como entender isso agora. Fica muito mais complicado. Por isso que os líderes, pastores e outros personagens religiosos, líderes espirituais, tentam se colocar como autoridade que fizeram X, Y, Z cursos, teologia e tal, e que ele sabe e você não sabe. Não é assim. Na realidade, o Espírito Santo atuando em você, e você lendo a palavra dele, com o seu coração aberto, com a tua mente aberta, você vai entender coisas que nenhuma faculdade, nenhuma teologia vai poder te explicar. Então isso daqui é muito sério. Então eu estou trazendo isso só para você entender que essas são apenas 3 questões, mas nós vamos nos aprofundar ainda mais para você ver que é importante. Isso faz parte das linhas para você saber como adorar a Deus. Se você não tiver entendimento disso, você corre sério risco de estar adorando a Deus, mas não do jeito como Ele quer ser adorado. Do jeito como você acha e chegou à sua conclusão de que deve adorar a Deus. Isso é muito sério. Lembra que Jesus falou que muitos, lá no livro de Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em Teu nome, não curamos o Teu nome, não fizemos obras poderosas em Teu nome. O que Jesus vai falar? Afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Vós, aqueles que não praticam os mandamentos de Deus. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Que Jesus, embora reconhecesse que muitos achariam que tinham intimidade com ele, porque o termo Senhor, Senhor era usado lá entre os judeus quando alguém tinha intimidade com o outro. Então eles dobravam a expressão. Mas Jesus falou que mesmo embora as pessoas pensassem que tivessem intimidade com ele, que realizassem obras poderosas, Jesus iria rejeitá-los. O que isso ensina para nós? A importância de você aprender exatamente como Deus deseja ser adorado e adorá-lo da forma como Ele diz que Ele quer ser adorado. Tá? Esse é o ponto. Então, esse é um dos primeiros aspectos. Tá? Segundo aspecto, quem é Jesus? A maioria acha que sabe quem é Jesus. Segundo, Jesus teve uma pré-existência. Ou seja, ele morava com Deus no céu antes dele vir à terra. A maioria das pessoas, dos que se dizem cristãos, acreditam nisso. E aí? E agora? De onde vem isso? É muito séria essa questão. Porque em cima dessa questão que se estabeleceu uma outra doutrina, um outro dogma na realidade. Você vai ver. Jesus faz parte da divindade, da trindade. Jesus é Deus encarnado. De onde veio isso? De onde veio essa ideia? As Escrituras realmente apoiam? Quando você analisa o contexto, só para você entender, dezenas de textinhos têm sido usados isoladamente para apoiar isso. Isoladamente. Mas quando você começa a ver todo o entorno, né, todo o contexto histórico e o que fizeram há séculos atrás, você vai ficar impressionado de ver. Tá? O que é a Igreja do Cristo, de verdade? Ou Igreja de Deus? E como ela atua hoje? Então muitas pessoas acham que sabem o que é igreja e na realidade não sabem. Porque terceirizaram esse conhecimento para quem? Para os líderes, para os pastores, para os padres, para os líderes espirituais. Então entender essas questões sobre o Cristo é uma outra linha importante que faz parte da adoração, da sã doutrina da palavra de Deus. E tem uma outra linha, extrema importância. Quem é o Espírito Santo?
as pessoas tentam desesperadamente, isso vem fazendo há séculos, tentar encontrar ou tentar provar que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma trindade. Olha isso. Ele realmente faz parte ou é a terceira pessoa da trindade? Se sim, como ele atua? Se não, como ele atua? Então isso nós vamos analisar em profundidade. Então eu estou apenas fazendo alguns questionamentos. Alguns têm medo de questionar essa questão. Porque no passado, só para você ter uma ideia, as pessoas que questionavam isso diante da igreja, certo? O que poderia acontecer com eles? Perdiam o direito de comprar, de vender, eram castigados, iam para a masmorra. E em muitos e muitos casos, eram colocados na fogueira para queimar. Se eles questionassem esse dogma. Por isso é muito sério essa questão. Hoje, literalmente, você não vai para a fogueira. Mas só o fato de questionar isso, você é chamado de louco, de herege, de sem conhecimento, ridicularizado, de cara. As pessoas começam a colocar dessa forma, sem analisar a mensagem na sua plenitude, em toda a sua contextualização. Então, essas três questões, entender o Deus Todo-Poderoso, Jesus e o Espírito Santo, é muito importante porque já começa a clarificar muito a impressão digital de Deus sobre como ele quer ser adorado. E pasme, você vai se surpreender se você realmente for estudar com o intuito, com o objetivo de realmente fazer a vontade do Pai. Uma outra questão importante, que também faz parte disso, essas são apenas algumas, depois nós iremos analisar outras. Como o homem foi formado? Talvez você já saiba. Qual a nossa identidade? Talvez você já saiba também. Muito bom. Qual o nosso propósito? Talvez você já saiba. Talvez não. Alguns acham que sabem o propósito. E vão se surpreender, porque vão ver que é diferente daquilo que imaginavam. O que acontece na morte? Esse é um dos temas que, dentro desse módulo 2, já nós iremos considerar. Essa é uma das questões fundamentais. E uma das questões que poucas pessoas entendem a verdade disso. Tá? Pelas distorções que foram colocadas. Temos uma alma imortal? A grande maioria dos cristãos acredita que sim. E você vai se surpreender ao ver a resposta dentro do contexto bíblico. O que o Criador realmente diz sobre isso. E é simples, só que foi tanta confusão, tanta filosofia misturada, filosofia grega, filosofia romana, que virou uma bagunça. E tudo isso realmente teve um objetivo. Existem forças espirituais que trabalharam e que continuam trabalhando para que isso realmente acontecesse e para que a confusão se implantasse na humanidade. Por isso que é tão complexo, certo? Você falar sobre esses temas. Mas é importante por quê? Porque a salvação, a nossa eternidade está em jogo. Então esse outro ponto é de extrema importância. Saber sobre você, sobre a sua formação. Alguns confundem, nem sabem o que é a alma, para você ter uma ideia. Então acham que é algo imortal. Mas você vai se surpreender com as respostas que você vai ter dentro desse treinamento com a ajuda da palavra de Deus. E outra coisa, o que são os mandamentos de Deus? O que é a nova aliança instituída por Jesus? O que foi abolido da velha aliança? O que continua? Não, porque Cristo é o fim da lei. Já ouviu isso? Sim. Só que você vai se surpreender. Porque as pessoas ensinam algo chamado supergraça. Que pelo fato de Cristo ter morrido, você pode tudo. Ele já perdoou todos os seus pecados. E você vai se surpreender. Tá? Por que, se ele já perdoou todos os seus pecados, que você pode tudo? Porque ele falou que quem perseverasse até o fim é o que seria salvo. Perseverasse o quê? Dentro da sã doutrina da sua palavra. E se você não perseverasse, não seria salvo. É isso que o texto diz. Então você pode perder a sua salvação? Sim. Só que as pessoas acham que não. Que é impossível. Então nós estamos numa batalha. E nessa batalha nós precisamos ter clareza. Esses são os principais aspectos.
Claro que tem muitos outros que compõem uma impressão digital, mas esses aspectos serão clarificados à medida em que o nosso treinamento for progredindo. Por isso que nós precisamos orar muito, pedir muito discernimento, pedir muito entendimento espiritual. Porque esse é um dos assuntos mais importantes da sua vida. Nada se compara a isso, grava isso. Nada se compara a esse conhecimento. Porque ele vai eternizar ou não a sua vida. Presta atenção, ok? É algo assim muito sério. Eu precisava falar com todas essas letras sobre essas questões aqui para você. Tá bom? Olha só. Agora aqui embaixo você vê o seguinte, ó. De Adão e Eva até Jesus Cristo foi um período abrangido por 4.000 anos, tá? Então nós vamos começar a analisar então toda essa linha do tempo agora até Jesus e depois de Jesus até os nossos dias, tá? Onde você vai começar a ver sobre a história moderna, por assim dizer, da Igreja de Deus, da Igreja do Cristo, tá? Olha essa expressão aqui, ó. A identidade sobre como adorar ao Deus Todo-Poderoso se completou aonde? Na época de Jesus e dos apóstolos. Olha isso. Todas as linhas da impressão digital, todas as linhas se completaram por ocasião de Jesus e a formação da sua igreja. O Eterno, o que ele fez? Olha só. Ele fez com que isso ficasse muito claro, fez com que isso ficasse muito fácil. Então, a pergunta que vem é, por que há tanta confusão em relação à adoração? Só no protestantismo, para você ter uma ideia, tem mais do que? Tem mais de 30.000 denominações diferentes. Dentro do catolicismo, tem muito. E todas as religiões orientais, olha só, e asiáticas. Por que isso acontece? Essa é uma das perguntas que eu gostaria que você entendesse. Deus, ele trabalhou muito, desde a queda registrada lá em Gênesis, até a chegada do Messias, e deixou isso muito claro. Mas por que então tanta variação, tanta confusão hoje no mundo? Essa é uma das excelentes perguntas que também serão respondidas aqui nesse treinamento. Ok? Então, basicamente é isso que eu gostaria de passar para você, para que você tivesse então essa visão sobre, olha só, identidade e impressão digital de Deus, sobre como adorá-lo, tá? E agora vamos fazer um breve resumo. Ó. A sigla IDDA significa Impressão Digital de Deus sobre Adoração, tá? Carinhosamente eu desenvolvi essa sigla. E busca responder questões fundamentais sobre quem é Deus, sua natureza, como devemos adorá-lo corretamente. Essa é o objetivo principal. Embora haja grande diversidade de denominações e práticas, a essência da adoração a Deus deve estar enraizada em seus ensinamentos e na revelação dada por Cristo e os apóstolos. O estudo minucioso das Escrituras é fundamental para responder essas questões e eliminar confusões sobre o verdadeiro significado de se adorar a Deus. Em resumo, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você realmente tenha sentido o poder e a força disso, de refletir com oração sobre essas questões que nós acabamos de fazer. Ok? Temos algumas perguntas sobre isso que nós acabamos de falar. Primeira, por que foi importante para você analisar o tema identidade e a impressão digital sobre como adorar a Deus? Segunda, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador? De forma imparcial, teve dificuldades em assistir a aula dessa forma. Terceira, como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado ou desconfortável com o que você ouviu sobre identidade e impressão digital de Deus, sobre como adorá-lo? E o quarto, quais foram os seus insights? Veio alguma coisa? Veio veio alguma coisa assim? O que esse material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas lá no início do treinamento? Se sim, fantástico. Coloca, responda. Beleza? Muito bem. Falar sobre a questão do apoio financeiro a esse trabalho que eu estou realizando, tá? Se você quiser apoiar também financeiramente, para que eu possa usar esses recursos também para ajudar e levar esse conhecimento ainda de forma mais intensa e poderosa para outras pessoas, fique à vontade, tá? O Pix vai estar aí, só você escanear esse QR Code, tá? E desde já agradeço também a sua contribuição, o seu donativo, beleza? Muito bem, antes de nós falarmos sobre a próxima aula, deixa eu fazer mais uma vez os lembretes sobre a questão dessa apostila. Se você quiser essa apostila, o link vai estar na descrição abaixo desse vídeo aí no YouTube, tá ok? Também lembrando, se você quiser compartilhar, já se sentir
já se sentir confortável em compartilhar esse conhecimento, compartilhe esse conhecimento, tá? Não tenha vergonha, compartilhe isso com o maior número possível de pessoas, para que juntos possamos também levar esse conhecimento a muitas outras almas que têm o desejo sincero de conhecer sobre Deus e como adorá-lo, ok? Também, se você quiser fazer parte do grupo de alunos do Grande Segredo Revelado, o link vai estar dentro do portal da Eduz, só você acessar lá, beleza? Muito bem, na próxima aula o que nós vamos fazer? Nós vamos falar por que há tanta confusão em relação à adoração. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Se Deus já colocou de uma forma clara desde o início, exemplificando, orientando, usando profetas, usando líderes, usando juízes, enfim, usando todo tipo de pessoas, reis, seus apóstolos, seu próprio filho. Por que há tanta confusão em relação à adoração? Então vai ser uma série muito interessante, vai ser uma aula muito interessante, por quê? Porque você vai entender as bases, coisas que talvez você nunca imaginou, e você vai ver nessa aula, tá? Para sanar essa questão. Por que é tão complexa essa questão de adoração? Porque muitas pessoas se sentem confusas em relação a isso. Tenho certeza que você vai amar também essa aula, beleza? Muito bem, agora nós concluímos de coração. Eu espero que você tenha gostado de tudo aquilo que foi falado aqui. Espero você na próxima aula e nós vamos concluir essa aula agora, mais uma vez, dobrando nossos joelhos e fazendo uma oração de agradecimento ao nosso Criador. Vamos lá? Amado Criador, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do coração, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é bom em todos os sentidos. E o Senhor fez questão de nos orientar desde o início, desde a queda do ser humano, sobre como o Senhor deseja ser adorado. Obrigado por usar pessoas desde o início, Pai, para que essas informações pudessem ser registradas. E o mais importante, obrigado por ter feito com que isso fosse preservado. Tentaram destruir, tentaram distorcer, mas ninguém é capaz de frustrar a tua vontade, ninguém é capaz de esconder a tua palavra, que envolve salvação. Por isso, obrigado por ser tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso e ter feito com que isso chegasse até as nossas mãos. Que nós possamos honrar esse privilégio com a nossa vida e levar isso para muitas e muitas outras pessoas. Abençoa cada pessoa que estiver ouvindo essa aula. Abençoe, ajudando a ter cada vez mais clareza no seu coração e na sua mente, Pai, para que possa discernir realmente o tom da verdade e possa entender que o Senhor tem a sua forma, que o Senhor deseja ser adorado, e que essas pessoas também possam fazer isso, alegrando profundamente o teu coração. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém.